Escutam aí no INSPER? Boa tarde a Oi, gente, todos. bom Eu dia. escutei. Não, Bom microfone. dia. Bom dia. A gente só está terminando de ajustar aqui no computador, mas acho que eu já vou introduzindo. Essa é mais uma Sexta da Mobilidade. As Sextas da Mobilidade, para quem vem pela primeira vez, elas são eventos mensais, sempre híbridos, que a gente quer participação, né, do Brasil inteiro nesses eventos. É, Meu nome é Helena Coelho, eu sou coordenadora adjunta do Observatório Nacional de Mobilidade Sustentável, junto com o professor Sérgio Aveleda, que hoje, por questões familiares, vai nos acompanhar online, mas ele está ali, e deve também fazer uma fala. O Observatório Nacional de Mobilidade Sustentável é uma iniciativa do INSPER Cidades. A gente promove cursos, a gente faz projetos de pesquisa, guias, cursos de educação executiva, e a nossa principal frente é um portal de dados é, em mobilidade sustentável, uma parceria que a gente tem feito com as cidades para avançar na qualidade no compartilhamento de dados em mobilidade sustentável. Então, também convidar vocês a conhecer esse projeto, se aproximarem da gente, caso tenham contato com alguma secretaria que tenha interesse é, em participar também, entre em contato conosco. E, para além disso, a gente acaba de formar uma rede de cidades para que as cidades dialoguem também no tema de dados e mobilidade urbana. Acho que sem mais delongas, como eu falei, esse é um evento mensal que acontece no INSPER, sempre híbrido, e que nosso principal objetivo é criar uma cultura de mobilidade urbana em São Paulo e fazer com que o INSPER seja esse locus, esse lugar de referência em mobilidade. Eu queria, então, convidar a sentar aqui na frente. Hoje nós temos, hoje, então, o nosso tema, né, são combustíveis alternativos, a gente vai falar sobre isso. A gente já trouxe o tema da mobilidade elétrica, agora a gente quer ampliar, né, no tema de descarbonização, até porque a gente sabe muito da vocação brasileira quando a gente fala, né, de biocombustíveis, de combustíveis verdes, então a gente traz grandes referências no tema. Eu quero convidar primeiro a Tamar Reutemann, que é engenheira química, mestre em planejamento energético, aluna de doutorado em bioenergia, especialista em biocombustíveis e energias renováveis, e com passagens pela Vale, FGV, a Biogás. Hoje atua como gerente de relações institucionais na empresa Compasa Energia, tendo como uma de suas pautas prioritárias a viabilização de soluções de baixo carbono para o transporte pesado de cargas e de passageiros. Por favor, sente-se conosco. O professor Carlos Eduardo está online, eu já apresento ele, então eu vou apresentar primeiro os que estão presentes. Convidar, por favor, o Caio, que é diretor de Planejamento de Transportes da SP Trans, especialista em mobilidade urbana, ciência política e autor do livro CPTM, 30 anos sobre trilhos, pai do Pedro e do Bento. Isso mesmo, esse é um baita cargo no currículo, talvez o mais desafiador, né, Caio? E o professor também, Carlos Eduardo, pode, por favor, que vamos procurar se ele já está presente, mas eu vou apresentá-lo. CEO na Tevex Hager, Cidades Inteligentes, Energia Renovável, Mobilidade Elétrica, PPPs, Parcerias Públicos-Privadas. O Carlos Eduardo pediu desculpas também por não poder estar presente, que eles estão entregando, acho que ele me falou o número, mas assim, um número bom de ônibus elétricos, e vai ter toda uma ação de mídia também com a prefeitura, e que ele vai precisar fazer essa agenda online. Eu não sei se ele já entrou, acho que. Sérgio, você quer também dar uma palavra antes da gente já começar? Quero sim, Helena, quero ir. Quero participar da mesa de debates também. Eu quero, em primeiro lugar, pedir desculpas a Tamar, ao Caio, a todos os demais colegas e demais colegas que estão aí no INSPER. Eu estava super programado para ir, mas um problema de ordem familiar me obrigou a fazer a minha participação virtual. Peço mil desculpas.
mas quero reiterar os meus agradecimentos pela presença do Caio Luz, que é uma das grandes lideranças da mobilidade urbana no Brasil, foi meu colega ferroviário na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, já foi secretário de Mogi das Cruzes, é um estudioso dedicado e agora ocupa a diretoria da SP Trans, a companhia responsável por gerenciar o maior sistema de ônibus formal do mundo, até onde eu sei. Então, Caio, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Quero agradecer também a participação da Tamar, que vai trazer uma contribuição muito grande, uma perspectiva de novas alternativas para a mobilidade sustentável, e também o Cadu, o Carlos Eduardo, que vai nos acompanhar aqui remotamente. Como disse a Helena, esse é um evento tradicional, mensal, que o Observatório Nacional de Mobilidade Sustentável, uma iniciativa do INSPER, com apoio do Grupo Motiva, realiza na última sexta-feira de cada mês um evento híbrido, que tem, como a gente está vendo, a sede no INSPER, mas com a participação virtual. Quero agradecer, então, a audiência de todas e de todos. O tema que nós vamos tratar hoje, ele cada vez mais torna-se essencial. Acho que ninguém mais consegue imaginar que as mudanças climáticas são decorrentes de outras ações que não sejam ação humana, né? A menos que você seja um terraplanista convicto e juramentado, a gente não pode estar diante, não pode deixar de estar alarmado com o aquecimento global, com a aceleração do aquecimento global e com o que pouco estamos fazendo para impedir essa alteração significativa do clima no planeta. O transporte, a gente acaba de publicar um estudo da Coalizão Brasileira de Transportes, que a gente realizou, liderado pelo CEBEDS, pela CNT, pelo Grupo Motiva e por nós aqui do INSPER, responde por grande parte das emissões, especialmente nas cidades. Nós respondemos por mais da metade das emissões nas cidades. É urgente, então, acionarmos alternativas ao combustível fóssil como forma de acelerar a eliminação das emissões no transporte. É o tema dos nossos palestrantes. O Caio vai trazer a perspectiva do governo, da visão pública, né, dos dilemas, dificuldades, da prefeitura, que hoje é a terceira cidade da América Latina com mais ônibus elétricos. O Caio vai confirmar, mas acho que nós já passamos dos 600 ônibus elétricos na cidade de São Paulo. E esse é um número muito significativo, não é trivial, não é pouca coisa. Evidentemente, nós queríamos mais, eu tenho certeza que também a SP Trans quer mais, a prefeitura quer mais, e o Caio vai nos contar as dificuldades. A Tamar vai trazer uma perspectiva de uma alternativa, que é o biometano, que é a possibilidade de a gente alimentar os nossos ônibus com energia gerada ou pelos rejeitos da agricultura ou pelo lixo, enfim, tem várias alternativas, e o Cadu, que vem liderando a eletrificação de ônibus urbanos no Brasil já há algum tempo. Eu vou devolver a palavra para a moderadora, minha colega Helena, a quem eu agradeço muito pela organização e peço desculpas pela minha ausência no dia de hoje, mas estou por aqui super presente. E quero agradecer a presença de um dos nossos mais frequentes assistentes aqui, que é o queridíssimo Eduardo Abramovay. Agradecer a presença dele mais uma vez conosco aqui na Sexta da Mobilidade. Por favor, Helena, está com você. Gente, então boa tarde. Obrigada, Sérgio, pela apresentação também. Acho que o Carlos Eduardo está com um pouco de dificuldade de acessar. A gente vai começando aqui pela mesa e aí aciono ele assim que ele entrar, para ele entrar online. Algum dos dois gostaria de começar? Quer começar? Então, vamos embora. Acredito que não tem tanto segredo assim. Iniciar aqui enquanto vai colocando a apresentação, agradecendo a presença de todos, todos aqueles que estão conosco aqui hoje, todos aqueles que estão nos acompanhando de forma online aqui, que eu vi bastante gente. Agradecer o convite do Sérgio Aveleda, que fez algumas menções que eu fico muito feliz em recebê-las. Não há problema nenhum, a gente entende a sua distância hoje física, mas é uma honra para mim poder
ter recebido esse convite, poder falar em nome hoje aqui da SPTrans, do governo da cidade de São Paulo, mas a convite de um amigo que eu conheci ainda quando começo a minha trajetória na CPTM, sou ferroviário de formação, vou falar um pouco disso, e desde lá o Sérgio foi nosso presidente, e desde então a gente acompanha a trajetória dele e tem bastante admiração. Agradecer a Helena também, que fez todo o contato conosco ao longo dessa trajetória. Agradecer a equipe da SPTrans, que sem ela não seria possível nem a gente obter os resultados que eu vou apresentar aqui agora, nem essa apresentação também estaria aqui, e eu tenho certeza que muitos deles estão me acompanhando aqui. Eu quero deixar um abraço para todos eles e iniciar então falando aqui, já estamos já está na tela, então nosso caminho para um futuro mais limpo. Vou passar aqui. A gente começou o primeiro, a gente vai aprender a mexer, mas vamos lá. Então, meu nome é Caio Luz, como o Sérgio trouxe, hoje eu estou diretor de Planejamento e Transporte da SP Trans, mas tenho uma trajetória bastante longa, inclusive na área do transporte. Eu sou especialista em planejamento, em ciência política, sou autor do livro que fala os 30 anos da CPTM, onde eu iniciei minha trajetória, minha carreira aos 15 anos de idade. Hoje, com 36, faz 21 anos que eu sempre me apresento como ferroviário, que é o que sou. Fui aqui na cidade de São Paulo subprefeito em 3 regiões. Fui subprefeito de Ipiranga, fui subprefeito da Lapa, fui subprefeito da Vila Prudente, fui secretário executivo das 32 subprefeituras da cidade de São Paulo e fui, mais recentemente, secretário de mobilidade, quando eu retorno ao tema específico da mobilidade, em Mogi das Cruzes, que é a 11ª maior cidade do estado de São Paulo, uma das 50 maiores do país, com bastantes desafios. Na gestão anterior, que elegeu o Bruno Covas com o vice-prefeito Ricardo Nunes, atual prefeito, eu fui o coordenador do plano de governo na área de mobilidade. Algumas das conquistas, alguns dos desafios postos nos últimos anos, então, partiram desse projeto. E, atualmente, estou diretor de planejamento da SPTrans. Não está passando, né? Não está passando o passador. Sem problema também. Então, você pode passar para mim, por favor? Apresentar rapidamente a SPTrans, né? Quando a gente fala da SPTrans, que completou 30 anos esse ano, no dia 8 de março, é a empresa responsável aí pela fiscalização, pela gestão do transporte público na cidade de São Paulo. Mas essa história, apesar dos 30 anos da SPTrans, é uma história de quase 80 anos, pelo menos, Os desde a slides criação. não estão passando. Os Desculpe. slides não estão passando. Não, acho que não é para a gente, é para eles lá. Acho que é para eles. Exatamente. Aqui a E gente é para vê. quem? Isso, Agora agora passou. passou. Agora Agora passou. passou. Isso. Todos veem o slide? Agora não. A gente estava Agora, vendo, agora desapareceu da tela. Parou de passar. Obrigado. Agora está voltando. Parou. vamos testar. Tá funcionando. Olha só. E eles enxergam agora o slide? Enxergam? Não. Não. Estamos enxergando vocês na sala. Mas não tá, o slide não está sendo transmitido. Helena, se quiser me mandar o arquivo, tentar compartilhar daqui, para a gente não perder o ritmo do evento. Agora voltou. Enxergam o slide? Agora sim, prezado Caio. Que legal.
Vamos tentar retomar aqui. Então, eu estava falando dos 30 anos da SP-Trans, completados de 8 de março desse ano, mas que essa história ela vai muito além. A gente pode lembrar da SMTC, quase 80 anos atrás, e aí a gente vem trazendo aqui um pouco para a nossa realidade atual, a Lei Municipal 13.241 de 2001, que disciplina a organização de serviços de transporte. Ele traz que compete à SP-Trans o planejamento estrutural do sistema, a programação de linhas e frota, a fiscalização de serviços e terminais, o controle da receita e remuneração das operadoras e o fomento do desenvolvimento tecnológico orientado pelo conforto. Então, essa é a nossa SP-Trans. A SP-Trans, inclusive, que o nosso sempre secretário também de transporte, Sérgio Aveleira, conheceu a dimensão, a grandeza dessa empresa. A gente está falando de uma empresa que opera mais de 1.300 linhas na cidade de São Paulo. Eu cito até com alegria, recentemente a Prefeitura de São Paulo perguntou no viaduto do Chá para as pessoas que passavam quantas linhas elas achavam que existiam de ônibus na cidade. E aí eles chutavam 20, 30, 50, e teve um que, assim, com certo, até achando que estava falando demais, falou, acho que é mais de 100. E é bem mais de 100, né? São 1.321 linhas aqui na cidade. A gente tem mais de 21 mil pontos de parada e tem um dado que é muito interessante, que 96% da população da cidade de São Paulo tem uma parada de ônibus até 300 metros da sua casa. Então, isso é a penetração desse sistema, que é muito interessante. São mais de 13 mil veículos cadastrados, 547 a bateria elétrica, 201 trólebus, e a gente tem 163 mil viagens programadas todos os dias na cidade, que seria o equivalente por dia a 59 voltas na Terra. Então, essa é um pouco da dimensão da empresa que administra o transporte aqui da cidade de São Paulo. Vindo para a gente falar um pouco dos impactos da emissão de carbono, seja no que se refere aos veículos, à indústria, à pecuária, os aterros sanitários, os fertilizantes, a agricultura, a gente sabe tudo aquilo que vem causando de transtorno no mundo, os incêndios florestais, mais recentemente, não tão mais recente, mas talvez mais impactante, que se relaciona conosco aqui no país, as enchentes do Rio Grande do Sul que mobilizaram todo o país, e a gente vem fazendo aí o nosso trabalho para contribuir com a diminuição da emissão desses gases ao longo dos últimos anos. Não só a gente aqui da cidade de São Paulo, a SP-Trans, mas a prefeitura também. Mas se a gente trouxer aqui esse dado relevante, 7 trilhões dos setores público e privado são investidos em atividades que geram impacto negativo na natureza por ano, que é equivalente a 7% do PIB mundial, seja subsídios a combustíveis fósseis, práticas agrícolas insustentáveis, tudo isso gera tudo aquilo que a gente veio comentando. São Paulo, então, vem fazendo a sua parte nos últimos anos, isso vem sendo reconhecido de algum modo, o selo platina do programa Compromisso São Paulo Carbono Zero 2050, que é oferecido pelo governo do estado, pacote verde, alguns reconhecimentos já consecutivos, há 4 anos consecutivos pela ONU, vem fazendo seu trabalho muito a partir do PAN-Clima, que é um plano criado em 2021, que ele tem como meta a zerar a emissão de gases do efeito estufa até 2050, que ele está dividido em 5 eixos, é tornar esse plano climático para além de uma secretaria, seja a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, seja a Secretaria Executiva das Mudanças Climáticas, mas tornar isso um programa de cidade. E aí a gente começa a discutir mobilidade nessa questão. A Lei Municipal 16.802 de 2018 estabelece que a Prefeitura substitua 100% da frota de transporte público movida a diesel por veículos de energia limpa até 2038. E aí eu queria falar aqui com vocês sobre aqui um pouco dessa passagem do tempo para a gente chegar aqui nessa conversa, né? Então, é importante dizer que a SP-Trans sempre esteve conectada aos temas globais no que diz respeito à sustentabilidade e ações que a gente pode fazer para melhorar aí essa emissão de gases. Mas desde 1900 a gente pode lembrar o nosso primeiro bonde elétrico de São Paulo pela Light,
Então, a gente já tem essa referência até antes dessa discussão mundial. Mas trazendo agora um pouco aqui para a nossa realidade mais atual. Em 2012, a gente teve o início dos estudos para a implementação dos veículos elétricos a bateria aqui na cidade de São Paulo. A gente está falando de 13 anos atrás. E aí vocês podem acompanhar toda essa linha do tempo. Eu trago aqui mais para esse momento, para dizer que em 2019, 7 anos depois do início dos estudos, isso reforça a competência dessa empresa, que é a SP Trans, a gente consegue se tornar a cidade no país com maior número de ônibus elétricos movidos a bateria no país. Então, em 7 anos, desde o início do estudo até chegar em 2019, onde a gente já consegue liderar e estar na vanguarda disso. Em 2022, a gente tem uma legislação bastante importante que está vigente e que proíbe a inclusão de novos veículos a diesel no sistema de transporte público, o que reforça e adianta o processo de renovação da frota aqui em São Paulo, que a gente vai falar um pouco disso agora. A gente olhar aqui um pouco da evolução, eu falei que em 2019 a gente já tinha a maior frota de ônibus elétricos do país. Em 2018 a gente acompanha ali aquela rede exposta na linha vermelha, é a rede de trólebus de São Paulo. Quando a gente chega em 2020, então, a gente já começa a enxergar algumas linhas verdes abaixo ali na região sul, que já começam a ser as novas linhas com ônibus elétricos. E a gente, em 2023, começa a ter o primeiro eixo leste-oeste desse sistema. E hoje, a gente, em 2025, tem essa expansão do sistema, que hoje nos coloca como a cidade em São Paulo, no país com maior frota elétrica do Brasil. São 748, o Sérgio Aveledo adiantou, esse é o número atual da nossa frota aqui na cidade de São Paulo. Isso inclui os trólebus, como lá atrás a gente viu no primeiro slide, 201 desses são os trólebus. E a gente tem no plano de metas, que é o plano pactuado com a sociedade, que passou por 32 audiências públicas, que está com processo aberto para a inclusão de opiniões e, enfim, colocações da sociedade, e que em setembro é finalizado esse processo e apresentado à população de uma forma final, mas a gente conseguir substituir pelo menos mais 2.200 veículos a diesel por veículos de matriz energética mais limpa, então pelo menos 2.200 até o final de 2028. Vale dizer que 215 já foram substituídos esse ano, com uma entrega de 100 veículos em janeiro, uma entrega de 115 veículos em abril, e a gente tem uma previsão de pelo menos mais 100 veículos até setembro entrarem no sistema para compor esse número e a gente chegar aí a quase 900 veículos. Falar um pouco das vantagens, né, dos ônibus elétricos que hoje compõem fortemente o nosso sistema. Cada ônibus elétrico economiza impressionantes 35 mil litros de diesel por ano e gera uma economia de 230 mil por ônibus. Se a gente falasse que já estivéssemos com toda a frota substituída, e hoje a gente está falando ainda de 748 dos nossos mais de 13 mil veículos. Então, se a gente falasse dos 13 mil veículos, a gente está falando de 3 bilhões de economia ano que poderiam ser despendidos em outras áreas essenciais, como também é a mobilidade aqui na cidade de São Paulo. São 6.400 árvores anualmente que cada veículo equivale ao plantio de mais ou menos 6.400 árvores, um ônibus elétrico. Se a gente também fizer essa referência, se já estivéssemos e teremos até 2038 veículos com energia mais limpa, a gente está falando de 85 milhões de árvores plantadas, que seria o equivalente a mais de 20% da área do município de São Paulo. Então, é bastante representativo. Fora isso, a redução do ruído urbano, que os ônibus elétricos são muito mais silenciosos e reduzem significativamente a poluição sonora. Acho que todos esses itens eles estão bastante consolidados. E aí falar um pouco do que a gente vem trabalhando no investimento com relação a isso. Desde 2023, contratos com a Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, foram subvencionados 458 veículos elétricos. Já foram investidos ao todo 970 milhões
nesse programa de renovação de frota, e mais de 2.500 veículos ainda estão previstos de financiamentos e outras fontes que devem gerar aí um investimento de 5,3 bi nos próximos anos. E falando um pouco da energização hoje, a gente tem 14 garagens hoje com energização concluída, que são suficientes e têm capacidade para alimentar 715 ônibus. Outros 1.545 já em processo de energização nas garagens, que exige algumas ações, obras e depende ali bastante da Enel também. A previsão é a gente chegar a 2.260 até o final do ano de capacidade de energização, o que seria suficiente, vale dizer, para a expansão que a gente prevê ao longo desses próximos anos. Então, a gente entende que, caso isso se efetive, a gente, na parte de infraestrutura, vai conseguir dar conta do nosso processo e do nosso plano de metas. Aí o dado que o Sérgio trouxe também, os nossos 748 veículos colocam São Paulo, se fosse um país, sozinho ele seria a terceira maior, com mais ônibus elétricos da América do Sul, perdendo apenas para Chile e Colômbia. 70% dos veículos elétricos do Brasil estão na cidade de São Paulo. Então, São Paulo vem fazendo um trabalho grandioso nesse sentido. E aí a gente vai falar rapidamente aqui, então, das novas tecnologias. Quando a gente começa a discutir a energia limpa, a gente já tem muita coisa conversada, estudada, e que a gente já encontra aí grupos de trabalho e a imprensa falando, os colegas da Sambaíba estão aqui e também vêm fazendo alguns testes, mas a gente vai falar disso. Basicamente, aqui eu trago aqui o sistema BES, que no início do mês foi anunciado um protocolo de intenções assinado com a Matrix. É uma espécie de power bank gigante que aumenta a autonomia desses veículos elétricos, o espaço necessário nas garagens para a implementação é menor do que uma subestação convencional, e isso já vem adiantado o estudo para ser uma das alternativas para a gente aqui na cidade de São Paulo. A gente tem o biometano, é uma solução promissora para fazer a descarbonização, e já tem um grupo de trabalho instituído na cidade, com mais de 14 secretarias envolvidas, discutindo, propondo diretrizes e a regulamentação desse uso aqui na cidade. Isso pode reduzir significativamente as emissões energéticas e é uma alternativa viável para essa transição. A gente tem também os corredores verdes, mais recente, um anúncio feito pelo prefeito Ricardo Nunes da criação de um grupo de trabalho intersecretarial para modelar, criar um projeto conceitual para a implantação desses corredores aqui na cidade de São Paulo. Isso é bastante recente, foi na semana passada. Então, em breve teremos mais informações, mas é uma novidade. Eu falei do biometano só para reforçar, eu estava chegando aqui, eu dei uma olhada no story do Instagram, né? E o prefeito ele fez uma postagem, inclusive lá de Milão, visitando lá alternativas de transporte. Uma delas era o biometano, que ele agora mesmo, quando eu estava chegando aqui. A gente não pode deixar de citar o VLT do centro, que vai ter quase 16 quilômetros de extensão com as suas duas linhas, cerca de 39 estações, que isso está sendo definido, e é um transporte de baixa emissão e de requalificação urbana. O Rafael da SP Urbanismo e toda a equipe do SP Urbanismo tem liderado esse projeto com maestria, talvez esteja conosco aqui nos acompanhando e poderá, em breve, tenho certeza, vir aqui. Se já não veio, falar um pouco desse projeto, mas que vale a pena a gente lembrar e citar nesse momento da renovação da matriz energética aqui da nossa frota. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, né, que a substituição do transporte particular pelo coletivo, ele contribui
demais com o que a gente está conversando aqui. Cada ônibus substitui cerca de 40 carros nas ruas. Segundo o Instituto de Energia e Meio Ambiente, um veículo particular polui 4 vezes mais do que um ônibus. Então, o Domingão Tarifa Zero, que é uma política pública implementada em dezembro de 2023. Desde então, a gente já transportou aos domingos aqui na cidade de São Paulo 241 milhões de pessoas. Foram só para a gente ter uma referência, 16% a mais do que se transportava em junho, usando a referência exatamente de junho que estamos, do que junho de 2023. Então, a gente contribui também com políticas públicas, como é o caso do Domingão Tarifa Zero. Uma metrópole como São Paulo, onde cada deslocamento importa, fortalecer o transporte coletivo é mais do que uma política, é um compromisso vital com a descarbonização e com a construção de uma cidade sustentável. Agradeço a todos vocês que nos ouviram, os que estão aqui, os que estão online, e fico à disposição aí para mais esclarecimentos. Obrigado. Obrigada, Caio, pela apresentação e acho que pelas iniciativas, por nos mostrar números, metas. Acho que temos bastante coisa para conversar a partir disso. É muito bom ver essas mudanças práticas. Agora, em seguida, eu já vou passar a palavra para o Carlos Eduardo. Eu vou encontrar ele aqui para habilitar. Achei. Tá, a Márcia vai me ajudar aqui. Helena, Oi, quando você desculpa, fala pode. Carlos Eduardo, ninguém conhece, tem que falar É Cadu. Cadu. Tá É. bom, Bo- desculpa. Boa, boa, Sérgio. Cadu. Olá. Boa tarde a todos aí. Boa tarde, Cadu. Primeiramente, mil desculpas por não estar presente com vocês aí. A minha programação era estar aí, mas por um bom motivo. Ontem eu estava em Salvador, aprovando lá o nosso veículo de 18 metros em relação a uma demonstração que a gente está fazendo com mais de 20 mil pessoas que circularam nos últimos 30 dias. E hoje eu estou em Aracaju. Estou exatamente aqui numa das salas do gabinete aqui da Prefeitura de Aracaju. A gente acabou de fazer uma entrega importante de mais 15 veículos elétricos aí, contribuição para o Brasil, né? Trazendo mais sustentabilidade aí, pegando o gancho da apresentação anterior, né? Trazendo mais redução de emissões e mais também qualidade no serviço para o cidadão, né? Que aqui, principalmente no Nordeste, é uma região que precisa muito, né? Eu preparei alguns slides aqui só para demonstrar um pouco do que eu tenho feito aí ao longo do Brasil de contribuição, né? E não necessariamente da empresa, né? Mas como o Sérgio bem comentou, muitos de vocês, eu já vi que tem alguns amigos aí. Sérgio, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar contigo aí. Helena, desculpa a grande confusão aí, mas vamos lá. Eu vou estar sempre à disposição de vocês, né? Só para compartilhar, muitas das pessoas não sabem, mas também estou nessa linha agora de entrar no mundo acadêmico também. Então, eu tenho dedicado aí muito tempo também a alguns estudos. Então, eu achei bem interessante aí a solução que foi demonstrada de BES. Eu estou trabalhando em uma tecnologia que provavelmente só vai chegar ao Brasil a partir do próximo ano, mas também uma solução que vai trazer aí uma outra oportunidade de recarga que não dependa do sistema de distribuição e tampouco das baterias, né? Mas aí são iniciativas que ainda não estão ainda 100% abertas aí ao mercado. Minha última formação, eu fechei um mestrado em engenharia, justamente com uma dissertação em mobilidade elétrica e cidade inteligente. E o desafio que eu trouxe, né, de mais de 24 anos de carreira no mundo de energia, as últimas posições eu ocupei ali como presidente das concessões de cidade inteligente, iluminação pública e do projeto de eletromobilidade, que muito pouco se fala, mas eu vi que estava bem legal ali no slide quando fala da história da SP3, quando você vê lá o primeiro projeto com os 50 primeiros ônibus circulando, que é um modelo que ainda é um modelo que persiste na primeira versão, que seria o modelo de aluguel, né? Então é legal ver que participei de um pedacinho dessa história. Esse modelo foi todo construído e inspirado no modelo de Santiago, né? E que originalmente, lógico, São Paulo foi para um outro modelo de subvenção, é um modelo que se aplica a uma grande capital que tem muitos recursos, mas que não vai se aplicar à grande maioria dos municípios no Brasil. Então, eu continuo com esse modelo, trazendo alguns investidores internacionais.
é um grande desafio. E agora, bem bacana que temos investidores também brasileiros trazendo capital e recurso e utilizando fundos verdes para tentar desenhar um modelo bem similar a esse, né? Então, vou continuar nesse mundo de trazer os estudos aqui, demonstração, vou compartilhar um pouco de estatística também, o que a gente tem observado que ao invés de várias empresas que trabalham as grandes capitais, a gente também vai focar em municípios menores, e algumas experimentações que são mais desafiadoras. Por exemplo, a gente colocou um ônibus elétrico em Xerém, para fazer a linha Xerém, Duque de Caxias e Barra da Tijuca. Para quem conhece a região, a gente sabe da quantidade de adversidade que a gente vai ter ali, desde o pavimento, o trânsito, a distância, e vai perdurar pelos próximos 30 dias. Continuo numa cadeira junto com a BVE, estou no conselho da BVE, trazendo a contribuição também diretamente na parte de pesados. Estou na BINC, trazendo também a expertise da parte de cidade inteligente, a BINC Rio, né? E sou membro de algumas outras associações aí, a qual vocês também, muitos de vocês fazem parte, né? E aí a grande dificuldade, quando eu larguei meus 24 anos de Enel, né, vamos dizer assim, ou decidi ir para outros desafios, foi que eu assumi a TVX, a presidência da TVX, e é uma empresa de 2021 que de 2021 a 2024, quando eu fiz a minha migração, ela não tinha feito nenhuma entrega no mercado brasileiro, né? Nenhuma entrega que merecesse destaque, sim, tentativa de posicionamento de marca, com uma representação da marca chinesa Haier. E logo chegando aqui, meu desafio foi em apresentar alguma coisa que fosse um diferencial, não só para os acionistas, né? Para mim, no desafio de continuar desenvolvendo cidades inteligentes, projetos de eletromobilidade, que são projetos que a Enel deixou de investir, né? Isso é público e notório, né? Então ela não vai mais investir nessa linha, e foi a minha decisão, né? Eu quero continuar alçando esses voos, né? E usar muito da minha expertise e a minha referência e as parcerias estratégicas que eu construí e continuo construindo no mercado. E chegando na TVX, era, vamos sair de um modelo de representação e vamos trazer um modelo de uma solução integral. Então, a partir do momento, eu consegui aprovar um plano estratégico de que vamos trazer tecnologia, inovação. Então, vamos repensar os modelos, a forma de atuar junto aos clientes. Então, hoje a gente está trabalhando com muita demonstração. Hoje temos 10 veículos fazendo demonstração pelo Brasil. Nesse exato momento, por exemplo, estamos na Bauerfest, estreando hoje em Petrópolis, né? Aí também eu estou pagando minha dívida como cidadão petropolitano, colocando um veículo elétrico na cidade de Serra, que é pela segunda vez, que a primeira vez a gente colocou em Nova Friburgo. Trazendo também todos os critérios de segurança, sustentabilidade, desenhando soluções que tenham energia verde, trazendo conceitos de eficiência energética também, e aí não só eficiência energética na eletromobilidade, mas também para os demais edifícios públicos de uma cidade, de um estado, ou coisas similares. E também quando a gente fala de veículo, né, trazer o conforto, acessibilidade. Então, nesse exato momento, aí eu surfo um pouco a onda da representação lá da fábrica Haier, que é uma das maiores fábricas chinesas de ônibus elétrico no mundo, que tem sua missão aí, um dos acordos com os acionistas da TVX, de implementar um processo de fabricação dentro dos próximos meses, sendo anunciado aí ao mercado, né? Mas enquanto isso, o desafio é trazer um produto para o Brasil de maneira importada. Então todos sabem da alta carga tributária, mas com muita tecnologia, e mais do que só a tecnologia, também trazendo performance. Em todas as estatísticas por onde a gente passa, as estatísticas têm sido muito superiores aos benchmarks, né? Então, isso traz aí uma relação de confiança para os municípios, para os operadores, né? E com isso também traz essa solidez de uma marca por trás. Mas o modelo que eu vou compartilhar hoje, era um pouco do bate-papo, ele vai acabar entrando numa linha que não necessariamente ele vai se aplicar somente à Haier, mas no final das contas, ele acaba entrando numa linha de white label, tá? E todo o modelo, tudo isso que eu estou comentando, foi desenhado partindo do pressuposto de que hoje a gente tem tecnologia, hoje, no mínimo, vamos dizer, cada um tem no mínimo um smartphone nas mãos, alguns têm dois, então tudo nas nossas mãos. Mas se a gente não fizer nada, vamos continuar com os cenários
de incêndio, enchente, seca. Então a gente precisa fazer alguma coisa que agregue valor para o mundo sustentável. Então isso eu considero como uma das minhas missões também, não só como profissional, mas também uma missão pessoal, né? Antes eu brinco que minha filha perguntava o que eu fazia, né? E eu falava que eu fazia reuniões, né? E agora recentemente eu fui fazer uma gravação para um jornal e aí ela me auxiliou na gravação. E aí ela viu a quantidade de coisa que eu estava fazendo e eu trazendo os benefícios, né, da implementação de um modelo desse tipo. Eu percebi o tamanho do orgulho que ela sentiu, né? Então isso é bem bacana. E todos os projetos, o que que a gente tem observado, e eu tenho uma estrutura que eu trouxe comigo e que trabalhava já há alguns anos, em a gente adequar o crescimento da demanda, trazer os projetos, o melhor que existe no mundo, nos conceitos de descarbonização, trazer os aprendizados, né? Nem todos os aprendizados eles são um grande sucesso logo de cara, né? Então a gente tem os erros e também alguns aprendizados ali que a gente tem que corrigir rapidamente, né? E também o conceito de eletrificação. Nesse momento, a gente sabe que a eletrificação é um dos melhores caminhos para trazer essa contribuição quando a gente fala de caminhões, ônibus, ou também veículos de carga, mas também trazendo digitalização, mas também sem olhar, sem deixar de olhar para o futuro. Então, tanto é que a gente tem um projeto que a gente está trabalhando de um veículo a hidrogênio, né? E quando a gente fala de cidades e estados, né, o que que a gente observa? Que todos têm em seu plano estratégico redução das emissões, otimização de recursos, tem um bolso curto, então tem que otimizar o orçamento. Todos têm um objetivo também de contribuir com melhores serviços para o cidadão. E com isso surge o desafio de como podemos trazer a nossa contribuição sem onerar e trazendo uma linha de base. Então, a gente passa, primeiro passo, se eu falo de ônibus, é um pilar estratégico de uma cidade inteligente, eletromobilidade. Análise de mercado, a gente começa a fazer um benchmark. Então, isso aqui é a estatística do portal ibusradar.org. Tá? A gente vê os produtos distribuídos, e aí vocês podem ver aqui que a gente tem um produto hoje nacional fabricado lá pela Eletra com mais da metade do share de mercado, e aqui eu estou considerando somente os ônibus a bateria, não estão incluídos os trólebus. Se eu somasse os trólebus aqui nessa conta, a gente superaria a barreira dos 1.000, mas muito ainda atrás de Chile e Colômbia, como a gente viu também na apresentação anterior. Mas Chile e Colômbia começaram aí, no caso Santiago, principalmente, fez seus 8 anos de operação agora, e com altos índices ali de qualidade ali, por exemplo, na eficiência das baterias, né? Em que aquele percentual de degradação da bateria, que seria no mínimo 20%, passou bem longe disso, ou seja, o projeto é muito melhor do que se pensava. E isso está fazendo com que os fabricantes aprimorem seus projetos. Por exemplo, hoje, o produto que eu trago para aplicar ao mercado da Haiger, eu tenho garantia de depreciação da bateria de no mínimo 10 anos. E um novo conjunto de baterias que acaba se tornando mais leve, né? E isso começa a fomentar uma boa competitividade no mercado, aparecendo outros players. E olhando esse mapa, começa o desafio, tá? Quando eu olho esse cenário, a maior parte dessa quantidade ou são vendas B2B, ou são vendas com um modelo de subvenção, como São Paulo aqui ocupa a maior fatia dessa linha. E os municípios pequenos, se a gente observar, muitos poucos aparecem por aqui. E quando aparecem, aparecem com quantidades mínimas. Então, como auxiliar esses municípios? Então, primeiro, todo município também fala de cidade inteligente. Então, a gente poderia ter um mapa de identificar quais são as tecnologias que o município precisa implementar e precisa implementar para que ele possa otimizar recursos ou gerar receitas adicionais e sempre fazendo com que o modelo pare de pé. Então, eu tenho exemplos de iluminação pública, centro de controle integrado que você pode integrar operações, o controle de informações e gerando estratégia, publicidade. Então, aqui eu considero como um pilar de tecnologia. O segundo pilar, que também está na pauta de todo município, todo estado, e isso se aplica, o município ou o estado, ele incentivando, automaticamente se vá para as concessões. Então, aqui a gente tem a energia limpa. Então, é pensar na geração, seja ela solar, eólica, híbrida, ou agora surgindo outras tecnologias que você possa fazer um mix, mas sempre da mesma forma, trazendo, às vezes, um mix que não necessariamente você vai gerar toda a energia, mas vai contratar no Mercado Livre. E chegando no pilar. Cadu,
Oi. Desculpa, só te interromper, se você puder ir fechando, assim, mais uns 3 minutinhos, só por uma questão de horário também, que a gente ainda tem a fala da Tamari e a gente deixa uns 30 minutos finais para o debate, tá bom? Ok. Fechado. Obrigada. Obrigado. Tá no caminho, tá no caminho de finalizar. Esse aqui é o modelo do pilar de eletromobilidade, que em breve vão sair pelo menos 6 projetos nessa modelagem, em que você tem o ônibus elétrico, a gestão, operação, infraestrutura, todos os carregadores, a parte de armazenamento para trazer confiabilidade, tecnologias para gerar receitas acessórias e energia limpa em um único projeto. Então passa a ter um modelo de solução completa, que está sendo aplicado em municípios que variam de 80 mil habitantes a 500 mil habitantes. E, em alguns casos, especificamente um caso, que até o início do último trimestre vai ter passado por todas as etapas que são necessárias, inclusive com modelo de solução financeira, e aí saindo daquela dependência das verbas tradicionais, seja de BNDES, ou seja de PAC. Então, aqui você tem agentes financeiros já comprometidos em custear, em que você integra todas as verticais. Então, com isso, é, a gente consegue trazer uma estruturação de fato que não vai ficar somente na eletromobilidade, ou somente na tecnologia, ou somente na energia. E isso até para compartilhar. Ah, mas como isso funciona? Ó, por exemplo, hoje, em 10 meses, eu consegui, nessa transformação toda, ter 45 já veículos em operações, 151 vendidos, e eles distribuídos pelo Brasil. Então, eles vão desde Cascavel ao sul, Belém lá ao norte, estreando agora a primeira frota pública com Aracaju, de 15 ônibus, e sempre com o modelo que o poder público ele dá o primeiro passo, mas depois, em paralelo, se estrutura um novo modelo que ele possa se autossustentar. Então, aqui a contribuição para a COP, em Belém, em Cascavel tem 2 ônibus de 18 metros, que é um grande benchmark, esse que estava em Salvador ontem, em Congonhas, que aí também é uma outra mudança de estratégia. Hoje, a solução que a gente procura desenhar, ela vai do início ao fim, com manutenção, com a infraestrutura, com a interface com a distribuidora. Então, isso você tira todos os gargalos e passa a ser um grande diferencial. Então, hoje tem 10 veículos circulando em Congonhas, Aracaju, a estreia de hoje. E também, da mesma forma, estamos conversando com a Energisa para ter o projeto definitivo funcionando. E essa parte de demonstrações. Em 10 meses foram mais de 15 cidades. E se você observar, tem cidades pequenas. Tem cidades aqui como Itatiaia, no Rio de Janeiro, Cubatão. Então, isso a gente consegue fazer com que? Compartilhar estatísticas. E aqui a ideia e eu posso compartilhar também com vocês, tá? A Helena, Sérgio, caso vocês precisem de estatísticas, que eu acho bastante legal quando vocês analisam isso, né? É de performance mesmo, é na operação do dia a dia. Por exemplo, um caminhão que a gente tem de 49 toneladas está percorrendo no Espírito Santo, com autonomia de 221 quilômetros, conseguindo ainda retornar com bateria de 20 a 30% de bateria. No caso, o desafio de um ônibus rodoviário Santos-São Paulo, também trazendo mais de 480 quilômetros de autonomia. Então, a gente começa a desmistificar muita coisa na eletromobilidade que não era possível, trazendo estatísticas, por exemplo, 0,7 kWh por quilômetro, que é uma performance excelente, né? E a gente continua com esse programa, a gente tem aí se aproximar das entidades de classe também para poder compartilhar informações, poder trocar e poder fazer evoluir o projeto e os modelos. E finalizando, né, isso o que eu acredito que cada vez mais os projetos de tecnologia eles vão estar todos vinculados, né, a projetos de médio e longo prazo, em parcerias público-privadas, concessões, e vão integrar cada vez a melhoria de serviço para o cidadão, né? Então, isso era um pouquinho só para compartilhar do que eu tenho feito por aí e muito resultado concreto, né? Menos PowerPoint e mais resultados, tá? Obrigado. Obrigada, Cadu, pela ótima apresentação também. E acho que um grande pedido era que os participantes trouxessem bastante exemplos práticos do que a gente está vivendo, o que a gente está transformando, né, de acordo com as realidades das nossas cidades. Obrigada também pela participação. Sem mais delongas, eu já vou passar a palavra para a Tamar também. Depois a gente faz um debate coletivo. Obrigada, Helena. Boa tarde a todos. Eu não trouxe apresentação, vou mais falar. A ideia era mais bater um papo mesmo. Eu hoje estou como
no time de relações institucionais da empresa Compass. A Compass é uma holding de gás do Grupo Cosan. Para quem não conhece, né, o Grupo Cosan tem uma série de investimentos e participação em diversas áreas no mundo da energia, e a Compass representa as empresas que têm participação nos negócios de gás natural e agora também biometano. O biometano é o gás renovável, né? Então, nosso olhar, né, acho que trazendo aqui um pouco do que dessa discussão, a gente pensar assim, como que o poder público, né, como que né, vocês estão com a caneta na mão, estão com a possibilidade de decidir, transformar né, o nosso futuro, como que você escolhe, né, como que você decide qual que é a rota, qual que é o caminho dessa transição energética, como o Sérgio colocou, ninguém questiona mais se precisa ou não, né, mudar, né? Acho que não é, o caminho não é esse, não é mais esse questionamento. A dúvida é como fazer, né? Ninguém tem essa resposta, gente. Está todo mundo, né, todo mundo estudando, todo mundo avaliando opções, o mundo inteiro. E a realidade é que não existe uma solução única. Acho que esse é o nosso grande ponto para trazer um pouco aqui, é que não tem uma solução única, não tem uma solução pronta, não dá para a gente escolher uma única tecnologia, não vai ser um combustível que vai resolver todos os problemas, não vai ser uma fonte de energia que vai resolver todos os problemas. A gente precisa de tudo, a gente precisa de todas as fontes de energia, né? A nossa demanda de energia é cada vez maior, a nossa demanda de combustíveis, a gente tem uma vida aí que cada vez mais dependente de energia, e não vai ser uma só, né? A gente sabe que a gente precisa ir migrando do fóssil, né, por conta de todas as implicações, mas essa migração, ela precisa ser gradual, precisa ser justa, como colocou aí, né? Precisa ser justa, precisa ser acessível, precisa ser possível, né? E me colocando aí nos pés, né, de quem está decidindo esse caminho, como optar, né? Quais são os caminhos possíveis. E aqui a gente está na universidade para estudar isso, né? Nas empresas a gente faz isso o tempo inteiro, a gente está estudando também essas opções, né? Mas a universidade aqui é o lugar, né, para vocês pensarem, vocês refletirem, olharem, né, o que está acontecendo. E nossa visão é nesse caminho, assim, não existe uma solução única. Então, quais são as soluções, né? Onde que o gás natural ele pode entrar? Trazendo um pouquinho do biometano, para quem não conhece, eu já trabalhei muito com o biometano, eu trabalhei na associação de biogás e vi, né, estou vendo esse mercado se desenvolver. Toda fonte nova de energia requer um esforço enorme, né? Requer políticas públicas para acontecer. E o biometano, para quem não conhece, ele é o gás natural renovável, né? Ele é o gás, a molécula é totalmente equivalente ao gás natural que a gente conhece, mas ele tem uma origem renovável. Então, ele vem de resíduos orgânicos, pode ser da produção agroindustrial, pode ser dos nossos resíduos orgânicos que foram parar em aterros sanitários. Então, os aterros sanitários, eles são um grande biodigestor, estão produzindo aí esse biogás, e muitas das vezes a gente não está utilizando esse biogás, ele está indo para a atmosfera, está contribuindo, inclusive, para poluir mais, né, para o aumento das nossas emissões, e a gente está desperdiçando uma energia renovável, limpa e completamente necessária. A gente precisa de energia, né? Então, o que a gente vem posicionando dentro, né, como Compass aqui, representando as empresas de distribuição de gás, então a Comgás, né, que imagino que todos conheçam, a Comgás é que está a maior distribuidora de gás natural do Brasil, está fazendo seu movimento para ter biometano na sua logística, nos seus gasodutos. A ED é uma das empresas do grupo também que já tem participação em produção de biometano. Olhando para o mercado de mobilidade especificamente, o uso de gás natural na mobilidade ele não é novo também, né? A gente tem mais de 2 milhões de carros movidos a gás natural, acho que todos conhecem aqui o GNV, né? É uma tecnologia, né, super disseminada. E olhando para a frota pesada, então ônibus e caminhões, é um mercado ainda pouco explorado.
sendo que é um mercado que é o que a gente chama de hard to abate, né? São aqueles segmentos que têm desafios enormes para reduzir essas emissões, para substituir o uso de combustíveis fósseis, de fontes mais poluentes. Por quê? Porque demandam uma série de investimentos, demandam novas tecnologias, demandam soluções, às vezes, ainda não existentes. E para a frota pesada, a gente sabe que o elétrico está aparecendo aí, principalmente nos ônibus, né, na mobilidade aí urbana. Mas para caminhões ainda tem uma série de desafios, e mesmo para os ônibus, né, tem uma série de desafios, mas a gente vai chegar lá, né? O carro elétrico ele não era uma realidade há 15, 20 anos atrás, e hoje é. Então, o desenvolvimento tecnológico, ele acontece e a gente vai chegar nessas soluções, mas ele não é o único caminho, né? Eu pensando aqui um pouco nesse olhar de desenvolvimento, o gás natural, ainda que seja fóssil, ele representa uma redução de emissões significativa em relação ao diesel, né, que é a realidade hoje. E o gás ele tem uma vantagem, né, tem um papel importante nessa descarbonização da frota pesada, exatamente por permitir uma transição, né, gradual. Ou seja, eu falei do biometano sendo o gás natural renovável, porque o biometano ele é completamente equivalente. Ele é drop-in, que a gente chama, é exatamente a mesma molécula. Então, à medida que a gente vai tendo mais biometano, porque esse mercado ainda está em desenvolvimento, e à medida que a gente vai tendo reduções de custos, inclusive, você consegue ir ampliando a utilização do biometano e fazendo essa substituição gradual do gás natural. Então, o gás ele permite essa transição por permitir que você faça essa transição do fóssil para o renovável sem demandar novos investimentos, né? Então, os gasodutos hoje todos que estão operando com gás natural, eles poderiam ser 100% de biometano, se a gente tivesse biometano. Quer dizer, você não precisa adaptá-los, não precisa mudar toda a forma de utilização, não precisa deixar que essa infraestrutura seja deteriorada, né? Então, a gente consegue fazer essa migração utilizando já a infraestrutura que a gente tem. Isso é o grande caminho aí, né, para a descarbonização, que é você conseguir fazer essas alterações sem um grande impacto em termos de custos, de infraestrutura que a política pública vai demandar, né? Então, pensando no olhar do regulador, o que mais deve ser considerado, né? Primeiro, tentar ser o mais abrangente possível, adotar o máximo de soluções possíveis e testar todas essas soluções. Olhando aqui para São Paulo, que é o mercado mais desafiador do Brasil, pelo tamanho da frota, né? Que não existe em outro lugar do país, o grande desafio também é a grande oportunidade de testar soluções diferentes, né? De possibilitar fazer diferentes usos, até porque, de novo, não vai ter uma solução única, né? E enquanto a gente fica na tentativa de buscar uma única solução, a gente acaba ficando estagnado na solução que já existe, que é o diesel, né? Que, inclusive, o Brasil importa 25% do consumo de diesel. Então, esses empregos dessa cadeia, desses 20% aí, eles estão sendo gerados em outros países, né? A gente está deixando de utilizar uma energia nossa, né, que está no nosso país, gerando empregos aqui, gerando renda, movimentando a indústria, movimentando a nossa economia, e a gente está importando um combustível, né, que a gente está exportando esse dinheiro, né? Esse dinheiro fica lá fora. Então, o olhar da política pública, ele deve ser nesse sentido de ser o mais abrangente possível, entender quais são todas as nossas oportunidades e outras implicações também além do ambiental. O ambiental, como a gente está falando, é essencial, a gente precisa ter esse olhar, mas tem outras implicações também em termos econômicos, né, que a gente está falando, de custos, de investimentos, quem vai pagar essa conta, como isso vai chegar de forma justa e acessível, e os impactos sociais. Então, aqui trazendo um pouco da visão do gás e do biometano,
Se a gente pensar que se todos os aterros eles utilizassem esse biogás que já está sendo produzido, abastecesse a nossa, os nossos ônibus, ou no mínimo os caminhões que vão coletar o lixo, né? Isso tem um impacto social também tão relevante de lidar com os resíduos, que é um fator super importante para as cidades, pouco explorado, né, deixado um pouco de lado. A gente está falando de resíduos da nossa uma indústria super importante no Brasil, especialmente em São Paulo, da indústria da cana-de-açúcar, né, da produção de açúcar e etanol, que é onde tem o maior potencial de produção de biogás e biometano, e explorar isso também para gerar mais recursos para o Brasil. Isso tem um impacto também social, né, de utilização dos resíduos, de redução de desperdício de resíduos, de redução de poluição também local, né, em rios, né, na nossa água. Então, tem uma série de impactos que precisam ser analisados, não só em termos de emissões, né, mas então a análise ela precisa ser cada vez mais ampla, né, entender todas essas implicações. Isso que eu falei, por exemplo, da importação de diesel, né, a gente deixar de importar é extremamente relevante para a segurança do país também. Então, tem uma série de critérios, né, de itens que precisam ser avaliados, além de emissões, além de aspectos econômicos, né, tem uma série de impactos que devem ser levados em consideração, principalmente aí na hora de estabelecer políticas públicas. Então, né, sendo só para finalizar, a ideia aqui era trazer um pouco dessa ampliação dessa visão, né, de outras tecnologias também que podem contribuir para a descarbonização do transporte pesado e que vão complementar, né, que vão complementar, trazer mais possibilidades da gente explorar cada vez as oportunidades que cada região tem, que cada país tem, a gente conseguir usar ao máximo, fazendo com que a conta no final, né, a gente chegue numa conta que seja possível e que faça sentido para todo mundo. Obrigada, Tamara. Acho que são soluções, sem dúvida, complementares, né? Como o Sérgio falou, a gente vai tentar disponibilizar até o final. Se não, vocês entrem em contato com a gente e peçam o nosso documento que a gente produziu em parcerias, né, com a CEBED, CNT, Motiva, que é pela descarbonização do transporte. Então, a gente estabeleceu metas audaciosas até 2050, pela descarbonização, mostrando vertentes, onde que a gente pode trabalhar, onde cada setor, né, hidroviário, rodoviário, aeroviário, podem trabalhar para descarbonizar o seu setor. Tiveram mais de 50 entidades que aderiram a essas metas. Lógico que uma coisa é a adesão e depois o cumprimento, mas todas as alternativas são complementares, a gente tem que trabalhar juntos, né? Acho que não, a eletromobilidade e o biogás não são concorrentes, eles são complementares, eles devem se viabilizar e se fortalecer para que juntos a gente descarbonize o transporte. Acho que é essa. Tem lugares que a solução que vai entrar é o gás, né, por toda a versatilidade, praticidade. Outros lugares a gente consegue avançar com a energia elétrica e são super complementares. A gente quer, nesses últimos minutos, ouvir um pouco de vocês, né? A gente está com alguns rostinhos comuns, alguns colegas, enfim, dúvidas e fazer alguma troca com esses três palestrantes que com certeza foram incríveis e contribuíram muito. Alguém quer começar? Tem aqui, Helena. Ah, desculpa, você vai começar com o pessoal presencial, perdão, perdão. Pode ser, pode ser? Eu me inscrevi aí já há algum tempo. Posso? Pode. Ok. Eu vou fazer uma breve apresentação até para justificar o que eu vou falar, tá? Eu sou um ambientalista desde o final da década de 80, fui superintendente do IBAMA, me aposentei há poucos anos
e de lá para cá eu tenho trabalhado quase que exclusivamente na militância ambiental, sem remuneração. Eu não aceito remuneração pela militância. Na área de transportes, eu participei do desenvolvimento e implantei os primeiros sistemas de informação na área de transporte no Brasil. Em 96 em Salvador, 97 em Recife, e depois fui vice-presidente da União Internacional de Transportes Públicos, fui do Conselho da União, da Associação Nacional de Transportes Públicos, quer dizer, eu tenho aí algum conhecimento. E desde quando eu estava já na ANTP, 2012, 2014, eu participei inclusive do capítulo sobre sistemas inteligentes de transportes, representando as empresas de tecnologia. Ali eu já discutia, eu tentava colocar em discussão a mudança da matriz energética nos transportes públicos no Brasil, tá? E agora o que eu vou falar é muito mais como ambientalista do que como um conhecedor da área. Quer dizer, o foco é de ambientalista. Eu vejo uma conversa como essa sempre focada na descarbonização, e mesmo assim, sem ser uma descarbonização 100%. Mas eu não vejo, e acho importante que isso seja considerado, que essa discussão sobre a descarbonização venha sempre colada com a discussão da sustentabilidade. Então, agora vão as minhas observações. Primeiro, nós temos que parar com a maior urgência possível de retirar carbono que está debaixo da Terra por milhões de anos e jogar na atmosfera. Esse é o ponto pacífico. Mas essa forma de vedar isso tem que ser sustentável. Eu não acredito nas utilizações do gás natural ou de um biodiesel que você coloque ali tantos por cento de bio e o restante de diesel. Nós temos que eliminar qualquer possibilidade de retirar carbono da terra e jogar no ar. Ponto. Acho a ideia, por exemplo, de você utilizar o biometano, não apenas dos tratamentos vamos dizer, do lixo, mas também do tratamento de esgoto, acho uma boa ideia. Mas eu acho, no final das contas, que nós vamos caminhar para uma eletrificação vamos dizer, do sistema de transporte, seja o transporte público, seja o transporte de carga. Mas, para a eletrificação, o problema nosso de armazenar energia, ele não pode continuar sendo, ou a ideia nossa não pode ser armazenar energia em baterias. A não ser que Júlio, haja por uma favor, revolução. Eu vou podemos sintetizar. concluir em um Eu minuto? vou, eu vou concluir agora. Por quê? Armazenar energia em bateria, a bateria não é sustentável na mineração e não será. E ainda não é sustentável no descarte. E acho difícil que seja num curto prazo. Eu acho que nós estamos desprezando uma solução que é a melhor das soluções que nós temos, só que ela exige um investimento para ela se tornar viável economicamente. Quer dizer, um investimento em escala. Nós temos 110 mil ônibus de transporte. Se uns 50 mil olhassem para esse lado, o problema estava resolvido, que é o hidrogênio. Então, nós, ao invés de armazenarmos energia no ônibus em baterias, armazenaríamos em hidrogênio. Sobre os 101 megawatts que o rapaz de São Paulo falou aí, que precisa de energia, você, para gerar essa energia, a um preço mais barato do que você está recebendo hoje na sua garagem, bem mais barato, se você tiver 1 quilômetro quadrado de placas fotovoltaicas flutuantes em espelho d'água no município de São Paulo, ou que atendam o município de São Paulo, você resolve 100% dessa energia e depois você coloca a estação de hidrólise dentro da própria garagem, o que é menos espaço do que qualquer outra solução, mais econômico no longo prazo. O problema é diminuir o custo das estações de hidrólise, e você vai diminuir o custo das estações de hidrólise com escala. Me desculpe ter passado do tempo, Obrigada, mas eu tentei Júlio. fazer o maior resumo Não, tudo possível. certo. Obrigado. Vamos fazer umas perguntas gerais e depois vocês respondem em bloco, por favor. Pode se apresenta, por favor. Bom, com licença, meu nome é Giovanni Rosati, eu sou um aluno da graduação aqui do INSPE em Engenharia Mecatrônica. Eu tenho uma pergunta para o Caio Luz. Você mencionou que hoje a barreira para implementação de eletrificação da frota de ônibus elétricos de São Paulo depende da Enel. E com isso tenho uma pergunta.
Considerando que São Paulo está na bandeira vermelha energética, acho que pelo terceiro mês, sem uma perspectiva de melhora nos próximos meses, a produção energética destinada a São Paulo é sustentável, é suficiente para alimentar a frota de ônibus que você deseja pôr aqui no estado, sem afetar o consumidor final, a população geral? Podemos... entendi. Entendi. Pode ser. Obrigado. Quem que é o próximo? Obrigada. Boa tarde, meu nome é Júlia, sou economista, trabalho aqui no INSPER Cidades. A minha dúvida é tanto para o Caio quanto para o Cadu, acredito que ambos possam responder. Você falou bastante sobre a quantidade de dinheiro economizado, né? Sobre a implantação dos ônibus elétricos, mas eu queria saber quanto que custa abastecer Congelou aqui para nós, realmente pelo menos esses para ônibus. mim. Oi? Congelou, agora estou ouvindo de novo. A minha dúvida é quanto custa implementar eletricamente esses ônibus para abastecê-los, né? Porque eu sei que tem uma economia muito grande para não utilização do diesel, mas quanto seria em si gasto para abastecimento deles anualmente? Meu nome é Stanley, eu sou do governo do Estado de São Paulo. Só para complementar um pouco a pergunta que o colega fez, justamente, né, recentemente teve destaque na mídia centenas de ônibus parados. Centenas de ônibus parados. Tá. Recentemente, complementado o colega ali, recentemente teve destaque na mídia centenas de ônibus parados numa garagem que não podiam ser utilizados por conta da empresa de energia elétrica aqui da capital. Não conseguir prover a infraestrutura necessária, né? E aí eu gostaria que para o Caio um pouco, se ele poderia, quando for fazer a fala dele, entrar um pouco também nessa como que faz essa pactuação, essa concertação com a empresa, já que ela é uma empresa privada e aí tem o interesse público, né, de fazer a política pública, ao passo que ela também tem as prioridades dela e como esse desafio de conseguir fazer isso conjuntamente para que não tenha esse gargalo que houve, né, que até muitas vezes desmotiva não desmotiva, até ele acaba enfraquecendo um pouco o argumento no caso da eletrificação. Mais alguém? Bom dia. Eu sou Marco, atuo na área de planejamento no Transporte de São Paulo. A minha principal dúvida hoje é assim, quais são os principais desafios da produção e da distribuição do biometano para abastecer o transporte em São Paulo, que é o maior no Brasil hoje, né? A frota proposta para o biometano. Mais alguém? Também sobre a produção do biometano, a Tamara falou que, desculpe, a Tamara falou que a maior fonte é a produção de cana-de-açúcar, correto? A água destinada a essa produção torna ela ainda sustentável ou a gente entra num impasse de sair elas por elas? Obrigada, pessoal. Pessoal que está online, por favor, escreva as perguntas no chat que a gente vai selecionar e vai ler. Acho que eles já podem iniciar uma primeira rodada. Quem que quer começar? Posso começar? Pode. O Sérgio não ia falar. O Sérgio não vai falar, não queria falar? Não. Acho que não, Não, né? obrigado, Caio. Eu só queria alertar, o Júlio tinha levantado a mão aqui, mas ele já falou. Obrigado. Então tá ok. Vou tentar arrematar aqui um pouco de ordem mais prática. A relação do abastecimento diesel elétrico é 85% mais barato essa renovação. Quando a gente fala das novas tecnologias, e aí a gente amarra um pouco a fala dos
dos amigos e também a do Júlio, que está lá. Acho que os gestos têm sido feitos pela gestão atual, inclusive, repito, hoje, quem conseguiu olhar o Instagram depois, viu que o prefeito fez uma série de falas onde ele está se abrindo e está abrindo a gestão para discutir todas as formas de energia limpa para que a gente possa, de fato, dar conta daquilo que foi dito, muito bem pela Tamar. A gente está falando de uma cidade com 13 mil veículos de uma frota cadastrada. Isso talvez muito pouco se assemelhe com qualquer lugar do mundo. Eu estava até olhando aqui, pois que a gente comentou, eu falei, contei a historinha das linhas, né, das 1.300, para a gente comparar Nova York, uma cidade gigantesca, também tem 337 linhas de ônibus, a gente tem 1.300. Então, isso é muito representativo. Sobre a Enel, acho que também todo mundo que está aqui acompanha, todo mundo que está aqui, se está aqui, se interessa pelo tema e pelo setor, então tem acompanhado a luta que o prefeito tem feito com relação à gestão aí da questão elétrica, que ela é federal, com relação a Enel. Inclusive, há uma proposta do deputado federal Baleia Rossi para que a gente tenha algum tipo de responsabilização, de fiscalização dos municípios, que daria força para eu poder te responder isso. Nesse momento, o que a gente pode dizer é o seguinte: não vou aqui entrar para ficar falando mal ou bem de A ou B empresa. O caso especificamente citado trata de um problema pontual de uma empresa que, apesar de receber energização, havia ainda alguma questão interna dela que ela precisava fazer essa conexão. É desafiador e é dificultoso, sim, todo esse processo, não só de energização, mas de modernização dessa frota, olhando para essa renovação da matriz energética. Mas eu posso dizer que com a gestão que a SP Trans vem fazendo e com o apoio aí com o prefeito vem tendo junto ao governo federal para dar conta das questões que você trouxe, a gente consegue hoje olhar para um futuro não tão longo, como eu mostrei ali, e dizer que aquela meta que a gente tem para os próximos 2, 3 anos, me parece que, se cumprirem aquilo que foi estabelecido já em contrato, aquilo não é de boca, aquilo são contratos firmados, se cada um cumprir a sua etapa, a gente consegue dar conta dessa próxima parte da modernização, quando a gente fala da questão dos ônibus elétricos à bateria. Em paralelo a tudo isso, corre uma série de processos onde a gente está estudando outras alternativas que somem. Afinal, nos apresentaram alternativas muito legais ao longo desses últimos tempos, e são legais mesmo, todas elas são válidas, todas elas merecem ser estudadas, mas repito e volto a falar da nossa frota. Muitas vezes uma grande solução importantíssima, ela dá conta de 20 veículos, e que legal, e realmente é valoroso 20 veículos, mas isso mudaria a vida, talvez, de um município do interior de São Paulo. Para a gente, 20 veículos ajuda muito, mas ainda está muito distante da gente conseguir a conta dos 13 mil, então é um processo de bastante desafio, mas que vem sendo enfrentado, e São Paulo hoje possui os números que a gente conseguiu apresentar aqui. Sei que nosso tempo vai acabar, então rapidamente eu me coloco à disposição. Exato, vou passar para ela. Me coloco à disposição, a gente deixou lá na apresentação o e-mail. Quem quiser depois chamar, fica à vontade, vai ser um prazer a gente bater um papo, tá bom? Helena, Obrigada, se Caio. como Não, só um instantinho, acho que a gente é, quer complementar, Cadu? é porque como vai ser a parte elétrica e depois ela vai entrar direto no biometano, né? Aí eu não sei se eu Tá. poderia já complementar direto para não perder o gancho, mas fica à Não, vontade. claro, pode sim, mas vamos tentar uns 3 minutinhos? Ah, Desculpa a não. correria de tempo. Não, Pode não, ser? não, de fato, pode ser sem problema algum. É porque quando se fala muito da infraestrutura e muito do que se vê na mídia, eu acho que a gente tem que ter um filtro, né? E foram duas ou três boas questões colocadas aí pelos colegas, que se a gente observar, o grande problema que vai acontecer não vai acontecer só em São Paulo, ele vai acontecer em todo o Brasil. Então ele carece de quê? Um planejamento feito tripartite entre os operadores, entre o município, entre a distribuidora, para fazer o planejamento adequado das infraestruturas. E muitos dos gargalos que aconteceram lá atrás, eu não sei se tem representante de operadores aqui, eu ouvi falar que a Sambaíba também estava aqui, pouco se fala, mas tinha uma indefinição da remuneração sobre o ativo ou o investimento que seria feito dentro das garagens.
E isso atrasou com que os operadores entrassem com os pedidos de subestação junto à distribuidora, que regulatoriamente ele tem um rito, né? Por mais que ele possa ser priorizado. Então, de acordo com a teoria, com a regulamentação lá atrás, se o processo ele tivesse sido conduzido de uma forma diferente, não teria esse gargalo como foi colocado. E depois saíram outras boas alternativas, e até para responder o Júlio ali, com certeza vão sair alternativas que não vão depender de bateria de lítio, tá? Já estão em estudos avançados, tá, Júlio? Então vão ter outras coisas aí, queda d'água, ar comprimido, tem coisas muito bacanas surgindo aí que vão suprir para essa linha. E também vão aliviar os hubs de recarga e os eletroterminais com recarga, e você priorizando onde tem a disponibilidade de energia e de infraestrutura. Então, com isso, você não vai onerar o sistema e também vai conseguir fazer a priorização. É só para colocar, porque às vezes parece que é uma coisa que é só de um lado e no final, como se confunde com uma agenda muito política, principalmente de um ano eleitoral que se passou, né? Então, acho que é importante a gente colocar que, tecnicamente, e tanto esse aprendizado eu utilizo para implementar os projetos no Brasil. Então, já aconteceu isso com Iberdrola, já aconteceu isso com Energisa, com CPFL. Então, o que eu tenho feito para melhorar? Antes de. Passamos na fase de experimentação, o projeto vai ganhar corpo, a distribuidora já está envolvida, o município envolvido e os operadores. Então, você já começa com análise de viabilidade técnica daqueles locais. E se você não pode fazer naqueles locais, você sugere outros locais ou constrói a quatro mãos. Então, acho que isso é um dos caminhos. E também se veicularam muitas matérias. Se você fizer uma busca aí no Google, todo mundo faz rápido. 50 ônibus vão derrubar um sistema de bairros, que são falácias, né? São coisas que você planta na mídia para provocar a confusão, né? Então, é importante tecnicamente isso ser esclarecido, né? Foi, Helena, os 3 minutos Agora já falei. foi. Obrigada, Cadu. Eu vou passar imediatamente a palavra para a Tamar também. Eu peço uns 3 minutinhos, desculpa. Acho que hoje a gente poderia ficar mais algumas horas falando, mas a gente é muito rigoroso em relação ao tempo, né? Valorizando também o tempo de cada um. Tá ótimo, obrigada pelas perguntas. Então, o biometano tem uma série de desafios, né? Logicamente, a nossa produção ainda é muito abaixo do potencial, mas até porque não vai dar para eu falar tudo, eu já vou divulgar um estudo que foi apresentado recentemente pela Fiesp. Está disponível, imagino que no site da Fiesp, com toda uma análise dos desafios e oportunidades para o biogás e biometano aqui em São Paulo. Então, eles levantaram muita informação, é um estudo que está bem completo, tem desafios regulatórios, que a gente sabe, né, de injeção desse biometano na rede de distribuição, demanda, né, toda a parte da distribuição é uma concessão, então demanda uma série de estudos, demanda quem vai pagar por esses gasodutos para buscar esse gás, né? O biometano, a escala de produção, ela não se compara com o do gás natural, né? São plantas pequenas que estão distribuídas pelo Brasil, né? E pensando aqui em São Paulo, estão distribuídas principalmente ali na região das usinas de açúcar e álcool, que não estão conectadas, né, com a região do maior consumo, né? Então, você tem um desafio logístico de distribuir, né, de trazer esse gás, ou de levar esse gás para onde tem uma demanda com escalas pequenas. Então, existem aí ideias de ter hubs de produção, onde você centraliza um pouco esse biometano, né, pelo menos para conseguir ter uma redução dos investimentos em gasodutos, ter uma otimização disso. Então, tem esses desafios. Por ter uma escala menor, o custo de produção ele é mais alto, então o preço do biometano ele é mais alto. Existe um prêmio verde também, né, que algumas empresas estão dispostas a pagar. Pensando aqui como que a mobilidade casa com isso, né? No momento que você tem a possibilidade de usar o biometano numa frota de ônibus,
em que você vai ter um contrato de longo prazo, isso viabiliza os investimentos também, né? Então, aí o papel do poder público, né, no momento que ele permite, que quer a aquisição dessa frota, né, coloca uma meta ou coloca uma possibilidade, né, viabiliza para que você tenha essa frota a biometano, uma parte dela, você consegue trazer os investidores, trazer os produtores de biometano, porque eles vão ter um contrato de longo prazo, isso vai viabilizar os investimentos, né, e isso vai fazer a coisa acontecer, né? É um ciclo virtuoso. A gente sabe, isso foi muito feito, por exemplo, para os leilões de energia elétrica, foi o que viabilizou a redução de preço da energia solar e da eólica, né? Fazendo contrato de longo prazo, em que você vai tendo aí reduções de custos dessa tecnologia. Pegando a sua pergunta, né, do uso da água, o biogás e o biometano, na verdade, assim, é a solução mais interessante e sustentável que aqui a gente está falando de resíduos. Então, todos os impactos até que podem ter na produção da cana, que teve uso de fertilizantes, uso de diesel, o biogás e o biometano, eles são produzidos a partir do resíduo, né? Então, quando a gente faz até essa análise de ciclo de vida, análise das emissões, ele tem uma carga zero, porque eles já estão disponíveis, já seriam descartados. Ou seriam utilizados de alguma forma, por exemplo, a vinhaça. A vinhaça é um resíduo da produção do etanol, que ela até pode ser reaplicada no campo, mas se ela é utilizada para gerar o biogás, você vai ter o biogás e também vai ter o fertilizante. Então, você não perde e soma, né? Você, aliás, você, produz energia a partir de algo que não teria essa produção de energia e continua tendo fertilizante também. Então, só tem ganhos, né? Então, é super importante. Na produção da suinocultura, por exemplo, você tem uma série de produções em que o biogás ele não é nem uma solução energética, ele é uma solução para dar destinação para aqueles resíduos, e se ele conseguir tratar esses resíduos, ele não consegue ampliar a produção de suínos. Então, o biogás é uma solução até mais ambiental, né, de destinação de resíduos do que de energia. Mas o biogás junta essas duas partes. E aí, só para até terminar, de repente, fazer só minhas considerações finais aqui, né? Entendi que até o professor colocou o gás natural continua sendo fóssil, né? Temos esse entendimento também, acho que isso né, a gente não esconde, né? O gás ele é fóssil, mas a minha visão é de que a gente não consegue desligar uma chave e ligar outra, né? A gente não vai conseguir simplesmente parar com todos os fósseis e ligar os renováveis. A gente precisa de uma transição para isso acontecer, a gente precisa de uma série de ações para isso acontecer. De novo, também não vai ter uma solução única. O hidrogênio é uma solução excelente, né? Tem uma série de estudos aí, mas também não vai ser uma solução única. E o papel do gás natural que a gente vê nesse caminho, exatamente como eu coloquei, exatamente porque o gás, o biometano, ele tem exatamente a mesma molécula, é completamente equivalente, você consegue fazer essa transição. Então, você já tem hoje uma rede de distribuição de gás que chega em praticamente todas as garagens de ônibus, e você pode simplesmente mudar o gás que está sendo distribuído ali, né? Em vez de ser o gás fóssil e vai entrar o gás renovável. À medida que você vai tendo mais gás renovável, você vai colocando mais isso, assim, já está pronto, né? Uma solução que já está pronta, que vai demandar menos investimentos em termos de substituição, né? De mudança de processos e de infraestrutura. Então, nesse sentido, assim, o fóssil ele tem que ajudar, né, a trazer essa solução. O biodiesel hoje é uma solução que está sendo, né, integrada no diesel. O Brasil tem essa oportunidade com biocombustíveis, é o que a gente faz, né? O etanol na gasolina, o biodiesel no diesel, e a gente utilizar né, as nossas oportunidades e as nossas eficiências aí é essencial. E, né, o que eu entendo a gente não vai conseguir desligar um, ligar outro, a gente precisa desse processo. O biometano ele tem uma representatividade incrível, mas também
não está dado, né? Quer dizer, demanda aí uma série de esforços, demanda investimentos, demanda mudanças regulatórias, demanda, né, pensamentos diferenciados em um que já está consolidado. E aí um papel, né, importante aí dos políticos, dos governantes, de quem tem a caneta aí, de efetivamente fazer, ajudar para esse processo acontecer, entendendo que não existe um caminho único e uma solução mágica, mas se a gente não estabelece esses caminhos, a gente fica travado, né, na situação que está hoje, no que a gente tem hoje. A gente precisa dessas novas soluções. Pessoal, super obrigada. Assim, como eu falei, a gente é bastante rigoroso com o tempo. Agradecer muito esse debate. Com certeza a gente quer continuar, a gente quer se aproximar, né, poder público, privado, sociedade civil, receber as críticas, debater mais. A gente está muito aberto a sugestões de ciência da mobilidade, a gente não tem um cronograma fechado, a gente convida vocês a conhecerem, participarem mais do observatório, agradecer demais. O Cadu teve que sair correndo por causa da agenda dele em Aracaju, pedir desculpas. Eu vou enviar as perguntas para o Caio, ele vai depois responder e tratar melhor com vocês. A gente só queria, né, além de agradecer muito a presença de quem está online, a presença de quem pôde estar aqui presente. A gente sabe que cada vez é mais difícil estar presente no evento, então, muito obrigada. Eu pedi, né, ajuda para o Sérgio para a gente disponibilizar o estudo completo da coalizão de transportes. Vocês podem acessar QR Code. Empresas, prefeituras, sociedade civil que quiserem aderir a esse estudo completo, né, pela descarbonização, esse pacto pela descarbonização, acessem, entrem e vamos tentar fortalecer essa agenda, né, que a gente vai levar para a COP. Já foi apresentado para o embaixador André Corrêa do Lago, então ele reconheceu como até agora, o melhor produto da COP que a gente tem no setor de transportes, e é uma honra estar liderando junto com o Sérgio, com outras empresas essa frente. Então, acessem esse documento que está muito legal e nos colocamos também à disposição. Sérgio. Não, muito obrigado, Helena. Muito rápido, agradecer a presença de todas e de todos. Pedir desculpa que o tempo é escasso. Essa é a ideia de um evento de bolso, de hora de almoço mesmo, né? Nós vamos retomar o tema, viu, Júlio? Obrigado pela sua contribuição. Eu vejo aqui que outros companheiros muito especializados estão aqui, o Paulo Valente, lá do Sindônibus do Rio de Janeiro, o Carlos Meira, enfim. Agradecer a participação, agradecer a Tamara, o Cadu e o Caio Luz pelo tempo, pela dedicação, e pedir para vocês baixarem o estudo. O estudo é muito amplo, vocês vão ficar impressionados com a qualidade desse estudo que a Helena fez. Referência está aí na tela, é só apontar o QR Code e você tem acesso ao estudo completo. Muito obrigado, devolvo para você, Helena. Gente, eu vou tentar salvar aqui também as perguntas na tela, os comentários de vocês. Esse evento, assim como os outros, está gravado. É uma série no YouTube do INSPER. A gente demora um pouquinho para disponibilizar, mas a gente disponibiliza e a gente convida vocês a acompanharem também. Muito obrigada.